do livro Renúncia, segunda parte, capítulo 4, Reencontro, página 386. A seu ver, impunha-se, antes de tudo, restabelecer a honra pessoal. Submerso em amargura sombria, passou a noite vigil, sem um momento de tréguas, a mente incendiada por ideias quase sinistras. Que fizera Madalena durante tantos anos na Espanha? Quem havia forjado a burla da sua morte? Como viver em separação tão amarga? As conjecturas atropelavam-se-lhe no cérebro sem resposta. Depois de uma consulta ao cemitério dos Inocentes, recebia na manhã seguinte a notícia de que era impossível abrir um túmulo na mesma zona onde se haviam sepultados os variolosos de 63. Embora não pudesse satisfazer o desejo de inumar a morta inesquecível ao lado dos desposos do fidalgo espanhol, ordenou que o funeral se fizesse com o destaque possível. Alcione acatou-lhe os mínimos desejos com humildade. Padre Amâncio, solícito, cuidou de todos os pormenores sem disfarçar a surpresa que a atitude dos Davenport lhe suscitava. Quase à noitinha, grande carro estacionou junto ao palacete da Cité. Dele apeavam-se Jacques e Cirilo, acompanhados de Rob e Alcione. Na antiga casinha de São Marcelo, apenas ficara a velha serva, aguardando solução definitiva a seu respeito. Cirilo demandou o ambiente doméstico, assomado de poderosa inquietação. Susana recebeu-o desfigurada, abatida, parecendo haver envelhecido vertiginosamente. Não temos tempo a perder, disse ele com expressão rancorosa. Precisamos ouvir-te na sala de leitura. Onde está Beatriz? Por piedade, exclamou ela, desesperada. Poupa-me a vergonha de apresentar-me a nossa filha como criminosa. Não posso, respondeu Cirilo inflexível. Ignoro que providências terei de tomar para desobrigar-me com a minha consciência. Não quero que Beatriz mais tarde possa julgar-me injustamente. Muito pálida, Susana encaminhou-se ao local indicado. Nesse momento, a pedido de Alcione, Rob era recolhido ao leito por um velho criado. Daí a minutos, a filha de Madalena, muito constrangida, figurava ao lado dos Davenport para as investigações amargas. Depois de sentados, Cirilo dirigiu-se a Beatriz nesses termos. Minha filha, ontem tivemos a revelação de que Alcione não é tua governanta e sim tua irmã mais velha. A agonizante que fomos visitar e que o túmulo recebeu hoje à tarde era minha primeira esposa, Madalena Villamil. Nunca pude saber o drama cruel que se formou no meu caminho, mas tua mãe, que deve ter lembranças bem nítidas do passado, vai expor certos fatos que nos poderão esclarecer. A jovem Davenport tornou-se lívida. Jamais pudera imaginar que por trás da felicidade doméstica dormissem angústias como a daquela hora inesquecível. Susana, que se assentara um tanto afastada, afigurava-se antes uma ré acabrunhada e aflita, sem saber como iniciar a confissão do seu crime. O velho Jacques, referto das experiências da vida, contemplava a filha num misto de dor e de vergonha. Cirilo tinha os olhos fuzilantes de ansiedade. Alcione recolhia-se em preces fervorosas no santuário do coração. A infeliz criatura começou dificilmente a revelar, detalhe por detalhe, a enorme culpa da sua vida. De vez em quando, um soluço abafado a interrompia. A confissão prolongava-se por mais de 1 hora, e como se obedecesse a poderosos imperativos da consciência, Susana não omitiu a menor particularidade. Emocionadíssima, pintava os seus estados d'alma na época em que estudava todas as possibilidades do plano criminoso, para conquistar definitivamente o homem amado. Minudenciou as atitudes de Antero Oviedo, descrevendo os antecedentes de suas relações com ele, os passeios que faziam, nos quais o sobrinho do fidalgo espanhol dava-lhe a conhecer a imensa paixão pela prima. Por fim, em frases comovedoras, narrou as cenas da varíola de 63,
a visita ao cemitério dos inocentes, as sugestões sinistras que um nome lido ao acaso no velho registro de notas fúnebres lhe suscitara. Quando terminou, sob o olhar aterrado do genitor e do companheiro, e com os soluços abafados das duas jovens, ajoelhou-se e suplicou: Conheço a vileza do meu crime, Jesus, que me preparou a alma para fazer essa confissão dolorosa e horrível, é testemunha dos longos sofrimentos que tenho amargado. A paixão me levou ao desvario de comprometer para sempre a paz de minha alma. Realizei o louco intento, vali-me de todos os recursos meus e de meus amigos para esposar Cirilo, crente de que a parceirada com Antero poderia corrigir um erro do destino. Mas a verdade é que nunca encontrei um ceitil da felicidade ardentemente desejada. Os criminosos não podem lograr nunca a realidade do seu ideal. Aprendi cruelmente que não pode haver paz fora do dever cumprido, que não há alegria sem a aprovação da consciência tranquila. É verdade que infelicitei Madalena com a minha insânia de amor, mas não é o menos que lhe invejo agora a calma espiritual, a fé sincera e confiante com que se entregou a Deus no último transe. Ai de mim! O conforto material que o mundo me concedeu é uma ironia da sorte. Para mim, que atravesso a vida taganteada pelo remorso impiedoso, os palácios são túmulos dourados, tudo se resume em punhados de sombra e de miséria. Sei que perante Beatriz sou mãe desnaturada e alma mesquinha, que perante meu pai sou a imagem da ingratidão imperdoável, que perante Alcione sou mulher sem coração. Para Cirilo não passarei de malvada e diabólica, mas se puderem, peço de joelhos que me ajudem o espírito cansado com o perdão da imensa falta. Não sei quantos anos me restam de vida neste mundo, mas prometo-lhes humilhar-me a todo instante, penitenciar-me como serva de todos, a fim de trabalhar pela minha salvação. Jesus, que me deu a coragem de confessar o crime, não me há de faltar com as energias necessárias ao esforço regenerador. Nesse momento fez uma pausa mais longa. Jacques, estático, permanecia calado. Alcione e Beatriz choravam amargamente. O marido infelicitado, porém, parecia dementado pela dor. Olhos arregalados, como a fitar o passado de sombras, Cirilo Davenport transportara-se em espírito ao ano de 63, esquecera momentaneamente todos os trabalhos e deveres das segundas núpcias. À sua frente via Madalena ultrajada, humilhada, perseguida. Sentia-se rodeado de inimigos implacáveis que se haviam alojado em seu próprio coração. A ideia de vingança se lhe embutira no cérebro com vigor incoercível. Apesar dos conhecimentos evangélicos, não podia libertar-se da velha concepção que impunhava lavar com sangue a dignidade ferida. Pela primeira vez experimentava o supremo ultraje ao nome, à honra pessoal, ao amor próprio ofendido. Enquanto se perdia em dolorosas reflexões, Susana fixou nele o olhar e exclamou compungidamente: Perdoa-me e terei forças para me transformar. Soluços amargos acompanharam o apelo, mas o filho de Samuel, com feições de louco, sacou de um punhal e, cambaleando e rugindo ameaçadoramente, acercou-se da postulante, bradando: Não há perdão para o teu crime, Susana. As víboras hediondas devem ser esmagadas. Entretanto, num ápice, Alcione colocou-se entre ele e a infeliz. Observando a atitude impulsiva e resoluta do genitor, abraçou-se à filha de Jacques e viu a mão armada ir desferir o golpe. Exclamou com acento inesquecível: E Jesus, meu pai? O braço ultriz pendeu inerte. Era preciso recordar aquele que não desdenhara o madeiro infamante. Cirilo sentiu-se apossado de estranhas e novas sensações. Pela primeira vez, Alcione lhe chamava meu pai.
Por que não lhe sentir a exemplificação de sofrimento e sacrifício? Madalena havia partido em paz. Quem sabe poderia acompanhá-la na mesma tranquilidade de coração. Por que arruinar o porvir com uma ação execrável? Recordava agora que as lágrimas lhe manavam dos olhos doridos as lições evangélicas do culto doméstico. Ninguém poderia sanar um mal com outro mal, resgatar um crime com outro crime. O pranto corria-lhe em onda volumosa. Quis andar livremente, mas uma sensação de súbito mal-estar lhe anulava as forças. Não conseguiu senão arrastar-se com dificuldade, apoiando-se em Alcione, que acabava de acomodar Susana no divã, entregou-lhe a arma perigosa, como a dizer que renunciava a toda a ideia de vingança por suas próprias mãos. Jacques e Beatriz perceberam que Cirilo sentia algo de grave e correram para ampará-lo. Meu pai, dizia a filha de Susana num tom angustiado. Não te entregues assim ao sofrimento. Ele, porém, não mais respondeu ao chamado dos circunstantes e foi conduzido ao leito, desfalecido, em deplorável situação. Cirilo Davenport não resistira ao sofrimento que lhe causara a revelação tenebrosa. Alguns vasos cerebrais se romperam em penhor de morte. Mais de um médico foi convocado a salvar o rico negociante de fumo, mas não houve meios de os sequestrar ao coma. Beatriz estava inconsolável enquanto Jacques e Susana atendiam a situação angustiosa no quarto do enfermo. Alcione, considerando que a mocidade é sempre mais inquieta e inconformada, dirigiu-se ao aposento da irmã no intuito de lhe preparar o espírito em tão graves circunstâncias. Era indispensável manter-se acima do próprio sofrimento por corrigir o que fosse possível. Ah, Alcione, exclamava a mocinha, soluçando, como detesto minha mãe. Não diga isso, revidava a interlocutora emocionada, enquanto Beatriz, em tão poucos momentos de provação e testemunho, em tão poucos momentos de provação e testemunho, já esqueceste o perdão que Jesus nos ensinou? Recorda os deveres filiais que devem ser sagrados em nossa vida. A filha de Susano, contudo, dando expansão a velhos sentimentos, não concordava, murmurando: mas a mãe que Deus me deu é desleal e criminosa. Por que não dizer antes que Dona Susana foi doente do espírito quando lhe despontaram os primeiros sonhos da mocidade? Não seria mais nobre julgar assim? Por que, Beatriz, ver tão somente o mal quando Jesus sempre nos inclina a ver as qualidades mais preciosas da criatura? Nesta casa há velhas servas trazidas da América, que abençoam tua mãe todos os dias pelos benefícios dela recebidos. Nada se perde no caminho da vida. Quem encontra forças para julgar os próprios erros já recebeu do Senhor alguma luz. E vendo que Beatriz se lhe conchegava ao peito com lágrimas angustiosas, continuava: não te penalizou vê-la soluçante em confissão que nos foi particularmente dolorosa? Não lhe notaste a expressão de vergonha e padecimento quando se ajoelhou a exorar perdão? Cala as tuas mágoas e procuremos compreender a mensagem que Jesus nos destinou. Mas quanto haverá sofrido tua mãe em consequência desse crime? Sim, sofreu e lutou muito, mas hoje descansa das fadigas terrenas, abençoando talvez as lágrimas vertidas neste mundo. E porque tenhamos chorado muito, será justo atormentar a mãe que Deus te concedeu? Ouço as tuas observações carinhosas, quero guardá-las no espírito, mas não posso. A lembrança da confissão dessa noite destrói minha felicidade. Alguma coisa me turba o pensamento. Desejo raciocinar, esquecendo o mal, e não posso. É porque ousas enfrentar as penas do mundo sem o Cristo. Estamos, na verdade, para adquirir ou provar alguma virtude. Estamos na terra para adquirir ou provar alguma virtude.
Na realização deste escopo, não podemos desafiar a luta sozinhas. É imprescindível buscar a companhia do divino amigo para sermos esclarecidas a tempo. Jesus tem uma palavra luminosa para cada situação, uma energia inspiradora a cada momento mais amargo, desde que lhe busquemos o socorro divino. A jovem Davenport sentiu profundamente o alcance sublime da advertência e acalmou-se. Daí a instantes voltou a dizer: Compreendo. Compreendo sim a elevação de teus conselhos fraternos. Entretanto, não me furto ao receio de que papai não resista a esta tragédia que nos aperta o coração. Esperarei que Henrique chegue para contar-lhe o que se passa. Muitas vezes tem ele falado da possibilidade de nos casarmos breve. Se o papai não escapar da morte, concordarei, pois assim, pelo menos, poderei deixar a companhia de mamãe e oferecer ao vovô tranquilidade para o resto dos seus dias. Não penses tal. Não podemos desamparar tua mãe. Quanto ao mais, nada dirás ao senhor de Saint-Pierre. Não temos o direito de confiar a ninguém a dolorosa revelação do nosso caso. É preciso lançar a rega do silêncio e da paz à fogueira das lucubrações tormentosas, para que nossa existência não se transforme em voraginoso inferno. Beatriz concordou. Dentro de poucas horas, o noivo aparecia cheio de interesse familiar. Outras visitas se sucederam durante a noite. Fatigadíssima, Alcione manteve-se no seu papel de serva, em que todos a conheciam. A alvorada encontrara Ciril moribundo. Decorridas 24 horas do tremendo choque, o filho de Samuel desprendia-se do mundo para a vida espiritual. O palacete da Cité logo se cobriu de crepes negros. Pesada atmosfera se espalhou no solar do abastado comerciante de fumo. O palacete da Cité logo se cobriu de crepes. No dia seguinte, o velho Jacques teve forças para providenciar o enterramento do sobrinho ao lado do túmulo de Madalena Villamil. O amoroso casal, que vivera separado pela astúcia maliciosa do mundo, reunia-se agora para sempre. O funeral realizou-se com muita pompa na tarde imediata à do falecimento. Numerosos eclesiásticos acompanharam o féretro com luxuosas exéquias. A viúva, com áreas de alucinada, seguiu o cortejo amparada por Alcione, que lhe dava o braço com zelos filiais. Mas quando os padres disseram as últimas palavras do ritual para que o corpo baixasse a campa, ouvia-se estranha gargalhada no ambiente silencioso e triste. A assistência numerosa entreolhou-se atônita e curiosa. Susana Davenport havia enlouquecido.